Fala, meus amigos, tudo bem? Boa tarde para você. Passando aqui no 12 em Campo desta sexta-feira, dia 21 de outubro, para atualizar as últimas do Timão e também repercutir alguns assuntos que aconteceram de ontem para hoje. Vamos começar falando da preparação do Corinthians para a partida de amanhã, 7 horas da noite, na Vila Belmiro, contra o Santos. Partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians é o quinto colocado, tem um jogo a menos em relação aos seus adversários que estão à frente. Aquela partida contra o Goiás, que não teve na semana passada, será remarcada. Portanto, 7 jogos faltando aí para o Corinthians encerrar a sua temporada em 2022 e, claro, todos na torcida por bons resultados e para que possamos terminar aí no grupo dos 4 primeiros colocados e conquistar uma vaga direta aí na Libertadores de 2023. A partida será transmitida com exclusividade só pelo Premiere, tá, minha gente? Então, amanhã, 7 da noite, transmissão exclusiva do Premiere, onde você pode acompanhar o jogo. A equipe ainda não está definida, a gente não sabe se o Vitor Pereira ele vai poupar alguns jogadores que atuaram contra o Flamengo no meio de semana. Flamengo é passado, o Corinthians tem que pensar no presente e no futuro. O passado, como diz, já passou, ficou para trás. Então, o Vitor Pereira deve colocar a campo, pelo menos o time aí considerado titular, é o que se espera, não dá mais para pensar em poupar ninguém. A gente fica na dúvida aí se um Renato, se um Fábio Santos, se um Gil podem estar em campo amanhã, mas a tendência é que o Vitor Pereira mande a campo uma equipe forte. E o Corinthians, repito, é preciso que entre em campo de forma muito tranquila. Esquecer o que passou, é vice-campeão da Copa do Brasil, mas pensar no futuro, e o futuro chama-se Campeonato Brasileiro. Essa é a nossa competição atual e é aonde o Corinthians tem que estar 100% focado. Portanto, escalação 1 hora antes do jogo, aí sim a gente vai saber quem entra em campo ou não. E por falar em Vitor Pereira, ele ainda não definiu o futuro, disse que ainda vai se reunir com o Duílio também disse que as conversas pararam, né, em função da Copa do Brasil, as conversas foram encerradas ali naquele momento, mas que serão retomadas a partir de agora. A gente não sabe se esse agora é hoje ou se é amanhã, mas acho, aí uma opinião minha pessoal, que esse assunto deve ser tratado de forma mais ágil, para que o torcedor saiba quem será o comandante em 2023 e para que o Corinthians, sobretudo, possa fazer um planejamento com mais qualidade do que fez esse ano em 2022. Quando terminou a temporada com o Silvinho, começou com o Silvinho, mas todos sabiam que o Silvinho não ficaria. Então é muito importante a definição de quem será o treinador para 2023 para que a temporada seja feita de forma mais qualificada, de forma mais inteligente. Né? Então, o Vitor Pereira precisa definir a sua situação. Né? A gente sabe que tem as questões familiares e isso é muito importante, a gente respeita. Mas eu acho que a resposta o Vitor Pereira já tem. Então, só precisa realmente que seja comunicada essa resposta de forma clara para todo o torcedor corintiano. Por falar em relação ao Vitor Pereira, o Cássio ele fez elogios ao Vitor Pereira. Ele fez elogios ao Vitor Pereira, ao trabalho que o Vitor Pereira vem fazendo. Ele diz, abre aspas aqui para o Cássio, que ele tem feito um grande trabalho. E ele já viu, o Cássio já viu, assim como nós, ele falando nas entrevistas que é uma questão que não depende só dele, e sim também da parte familiar. E a gente sabe que isso é muito importante. Né? E o Cássio fala, isso é fundamental, a parte familiar. Então ele vem fazendo um grande ano, um grande trabalho, um trabalho consistente, e isso tem valorizado bastante o futebol, o trabalho do Vitor Pereira no futebol do Corinthians. Então o Cássio apoiando aí o treinador, os jogadores, pelo que eu tenho visto, apoiando muito o Vitor Pereira na questão aí da sua permanência, todos elogiando muito o trabalho do treinador português. E por falar em Cássio, ele logo após a partida, ele fez uma declaração, uma carta aberta à fiel torcida corintiana em suas redes sociais. O Cássio fala sobre a dor da perda, né? A dor da perda desse título para ele pessoalmente, único título que falta, né, na carreira do Cássio como atleta do Corinthians, multicampeão, paulista, brasileiro, Recopa, Libertadores, Mundial, o Cássio tem tudo, só não tem a Copa do Brasil
continua no clube, continua trabalhando em busca dessa competição, quem sabe em 2023. O Cássio fala nessa carta aberta à fiel torcida o seguinte, que não é fácil perder um jogo, não é fácil perder um título. Diante de todas as circunstâncias, fica mais difícil ainda. Lutamos muito, diz o Cássio, até o fim. Não fomos campeões, mas isso não diminui um fato. A nossa torcida é impressionante. Vocês mereciam essa conquista. O que fizeram no Maracanã demonstra o que vocês são. Corinthians. A derrota dói, mas o que alegra é ver que conquistamos juntos esse ano. E principalmente o que vamos conquistar em 2023. É hora de levantar a cabeça, trabalhar e buscar aquilo que não conseguimos este ano. Voltar a ver o Corinthians nas decisões nos dá a certeza de que coisas boas estão por vir. Tenham essa certeza também. Obrigado a todos e seguimos juntos. Vai Corinthians sempre. Fecha aqui o Cássio em sua carta aberta ao torcedor corintiano. E para a gente encerrar aqui o vídeo de hoje, também repercutindo uma notícia hoje que realmente ficou muito chata, muito ruim para o torcedor corintiano com relação às declarações da apresentadora do Grupo Bandeirantes, Renata Fã, apresentadora do Jogo Aberto, do programa Jogo Aberto. Ontem, no programa Jogo Aberto, a Renata Fã, de forma irresponsável e infeliz demais, né, fez uma colocação extremamente preconceituosa, né, quando ela se refere ao torcedor do Corinthians como maloqueiro. Isso pegou mal demais para Renata Fã e revoltou mais de 33 milhões de torcedores. Todos os torcedores do Corinthians falam, sou maloqueiro, corintiano sofredor, com muito orgulho. Mas não é legal que uma apresentadora de televisão de um grupo tão importante faça esse tipo de declaração. Eu abro aspas aqui para a fala da Renata Fã para o Chico Garcia. Ela diz o seguinte, quem avisa, amigo é. Eu avisei para o Chico Garcia, não combina. Você não é maloqueiro, é um cara estudado, um cara multifunções. Aí foi querer ser corintiano para agradar a esposa. Mal demais, né, Renata? Mal demais. E o Corinthians não deixou por isso. Não deixou essa frase passar batido. De forma correta, de forma precisa e de forma educada, a direção do Corinthians postou também em suas redes sociais uma resposta à Renata Fã e diz o seguinte: o Corinthians, o time do povo, lamenta e repudia as declarações preconceituosas da apresentadora Renata Fã do programa Jogo Aberto do Grupo Bandeirantes, desta quinta-feira, dia 20, e reforça o orgulho do nosso maior patrimônio, uma torcida apaixonada e fiel. Fecha aspas aqui a direção do Corinthians em resposta às declarações da apresentadora Renata Fã. Foi mal demais a Renata e cabe para mim, ao jornalista, passar a informação. Narrador narra, comentarista comenta, repórter faz reportagem e apresentador apresenta. Eu espero vocês 21h aqui no 12 em Campo para a gente repercutir aqui o dia do Corinthians, a preparação para a partida contra o Santos amanhã, repito, 19h na Vila Belmiro. E vou pedir aqui para você, antes de encerrar o vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no 12 em Campo e eu te espero às 21h aqui na nossa tradicional live. Valeu, meus amigos! Espero vocês. Até lá. Ótima tarde.